Sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Dan Champions e eu sou o Dan Torres. A grande importância da anamnese e alta performance, parte 3 e última parte. Esse vídeo tem 3 partes. Caso você não tenha assistido a parte 1 e 2, lembre de procurar Dan Champions mais o tema. Lembrando que mais importante do que a elaboração e a prescrição de treino é exatamente a anamnese. E que muitos profissionais da educação física, quando faz apenas cerca de 10 a 15 perguntas. Sendo que a minha anamnese, por exemplo, tem cerca de 60 questões. Então é extremamente importante ter um questionário para conhecer cada vez melhor o aluno, cada vez suas particularidades, deficiências, entre outros vários pontos. Lembrando também que eu vou explicar aqui de forma resumida. Caso vocês queiram se aprofundar em algumas das temáticas que eu vou trazendo ao longo das perguntas, vocês podem estar pesquisando aqui no canal, né? Diversos vídeos que eu fiz falando sobre diversas questões que aparecem e que eu vou apresentar aqui na anamnese. Pergunta número 21, continuando a série de perguntas, né? Já estamos na 21. Possui alguma doença? Se sim, qual? Então, por exemplo, se a pessoa relata que tem diabetes ou qualquer doença cardíaca ou articular, entre outras, eu tenho que prescrever um treino de acordo. E aí uma das coisas que eu vou ter que analisar é a frequência, a intensidade do treino, o volume e a densidade. Então, todos esses fatores são importantes para eu fazer um treino que não seja leve demais, a ponto de a pessoa não ter resultado ou ter muito pouco, e também não pesado demais, a ponto de a pessoa poder até mesmo passar mal, devido a ela já ter essa doença, já ter esse histórico. Número 22. Toma algum medicamento? Se sim, qual? Então, por exemplo, tem pessoas que tomam medicações que dá sonolência, né, deixa a pessoa mais letárgica. Aí, nesse caso, eu tenho 2 estratégias para usar com ela, ou uma das 2. A primeira é, eu passo o treino em um horário bem distante da medicação. E a outra, eu posso estar prescrevendo cafeína, principalmente nesses dias que ela tem mais sonolência, mais letargia. Então, é uma pergunta super importante para eu poder saber o que prescrever para a pessoa com relação à suplementação e até mesmo o treino, igual eu falei anteriormente. Número 23. Assinale nas alternativas abaixo se você sofre de algum ou alguns desses distúrbios psicoemocionais. E aí tem uma relação de vários, que eu coloco lá para a pessoa ter a opção de clicar. Então, ansiedade, estresse, raiva, depressão, insônia, entre vários outros. E isso é muito importante, é uma das perguntas, inclusive, mais importantes da anamnese. Porque uma dessas coisas ou algumas delas pode fazer com que a pessoa não inicie os treinos ou inicie, mas tenha uma baixa frequência, né, comece a faltar. E o pior de tudo, que ela desista. Então, por isso que nesse caso, assim como muitos outros motivos, eu acabo utilizando inteligência emocional esportiva e PNL, que é programação neurolinguística, para promover ferramentas para a pessoa conseguir iniciar o treino de uma forma mais tranquila, fazendo também com que ela não falte ou falte menos e principalmente evitar que ela desista. 24. Geralmente você dorme quantas horas por dia e como é a qualidade do seu sono? Então, se a pessoa relata que dorme poucas horas ou com baixa qualidade, eu vou prescrever um treino com menos frequência. Então, por exemplo, 3 vezes na semana, em vez de 4 ou 5. E um treino mais curto também, né, de 30 a 45 minutos. Porque quando a pessoa tem insônia, ela não consegue se recuperar totalmente do treino anterior, além de várias outras coisas que ela não se recupera, né? Acaba atrapalhando todo o processo fisiológico da pessoa, todo o metabolismo. Inclusive, isso afeta a questão da pessoa ser obesa ou estar com sobrepeso. E com isso também ela vai ter mais dificuldade de chegar no objetivo, como por exemplo, queima de gordura corporal adiposa, definição muscular. Como eu vou passar menos treinos na semana em um volume menor, isso faz com que a pessoa recupere parcialmente. Recuperar totalmente só se ela dormir o número de horas adequado e com qualidade. Mas ela recuperando parcialmente, já vai ser ótimo para ela, né? Já vai começar a ter alguns resultados. E nós sabemos que, com a musculação, a pessoa tende a dormir cada vez melhor, diminuindo a insônia. E aí, conforme o tempo, né, conforme se passam as semanas, ou um mês ou mais, eu aumento essa frequência de treino para 4 vezes na semana, por exemplo, e mais para frente 5. Aumento de 30 a 45 minutos para, por exemplo, 45 minutos a 1 hora, 1 hora, 1 hora e 15, e assim por diante.
25. Geralmente, qual é o horário que você vai dormir e que horas acorda? E aí eu explico sobre o ciclo circadiano. Então, falando de forma resumida, eu falo para ela que existe um hormônio, que é a melatonina, que é o hormônio responsável pelo sono. Então, a produção de melatonina ela é maior entre 11 da noite e 3 da madrugada. Só que, para a pessoa chegar no sono profundo e aí sim começar a produzir mais melatonina, ela tem que deitar aproximadamente 1 hora antes. Então, ela deitando às 10 horas da noite, vai pegar no sono profundo mais ou menos por volta das 23, e aí ela vai aproveitar essa janela maior da produção de melatonina. E com isso, ela terá um sono muito mais revigorante, com uma melhor qualidade, né? Isso vai fazer toda a diferença na vida dela, inclusive com relação aos treinos, objetivos, estética corporal, saúde, qualidade de vida, longevidade, entre outros. E também tem uma outra questão que, de acordo com o ciclo circadiano de cada pessoa, tem pessoas que têm mais energia, mais disposição no período matutino, né? No período da manhã, no período vespertino ou no período noturno. Então, quando é possível, eu prescrevo o treino no período em que ela tem mais energia, porque além de fazer com que ela muito provavelmente não falte no treino, porque ela vai estar com mais energia, vai estar com mais disposição, ela também vai fazer um treino mais intenso, com uma melhor qualidade, ela vai estar mais disposta. Então, eu prescrevo o treino de acordo com a predisposição genética da pessoa. 26. Consome bebidas alcoólicas? Se sim, qual a frequência, né? Se é só uma vez na semana, 2, 3 ou mais? Qual a quantidade? Por exemplo, se é uma latinha de cerveja 5 ou 10? E também eu pergunto qual a bebida, porque às vezes tem bebidas que são muito mais fortes, que um copo de uísque, pensando em álcool, né? Em a graduação alcoólica, equivale a, por exemplo, 4, 5, 6 latinhas de cerveja. E aí eu explico para ela que o álcool vai atrapalhar a performance dela, caso ela tome com muita frequência, muita quantidade, principalmente também dependendo da bebida, mas para ela não se preocupar, porque automaticamente, conforme ela vai treinando, ela vai perceber que o álcool vai atrapalhar, aí a tendência é que ela passe a diminuir a frequência e a quantidade, né, do que ela ingere. Então, vamos supor, ao invés de ela beber 2, 3, 4 vezes na semana, ela vai tomar só uma vez e vai tomar, ao invés de, vamos supor, 10 latinhas, vai tomar lá 1 ou 2. E isso atrapalha em quase nada o treino dela, a performance e os resultados. Então, não há necessidade de excluir a bebida, e sim se atentar a esses fatores de frequência, quantidade e o tipo de bebida. Número 27. É fumante? Se sim, com qual frequência? Então, se a pessoa fuma somente uma vez na semana, às vezes no final de semana, porque ela vai sair para beber, aproveita e fuma. Ou se é mais frequente, né? E aí eu explico para ela a mesma coisa, que o cigarro vai atrapalhar na performance dela, principalmente na condição cardiorrespiratória. Isso vai atrapalhar não somente o treino de cardio, como também o treino de musculação, principalmente nos exercícios que demanda maior capacidade cardiorrespiratória, como por exemplo, agachamento livre, remada curvada, levantamento terra, entre outros. E eu também falo a mesma coisa com relação à pergunta anterior. Com relação à pessoa, ela ingerir álcool, mas ela vai estar treinando, consequentemente, aliás, fumante no caso, consequentemente ela vai passar a fumar menos, muito provavelmente, até mesmo que ela vai ver que ela está tendo menos resultados com a musculação. E aí, isso vai ser motivacional para cada vez ela ir diminuindo, até chegar uma hora que ela pode até parar de fumar. 28. Quantidade de água que bebe por dia. Essa é uma das principais perguntas. Primeiramente, eu explico para a pessoa, aliás, vamos supor que ela relate que tome 1 litro, 1,5 litro, e a grande maioria das pessoas, pessoal, toma, por incrível que pareça, entre meio litro e 1,5 litro. Ou seja, mesmo essas que tomam 1,5 litro, geralmente, de acordo com o peso dela, não dá nem metade da quantidade que ela deveria ingerir diariamente. E aí eu falo primeiramente que tem a questão dos rins, né? Para a pessoa não ter cálculo renal e até futuramente precisar de um transplante de rim. Mas além disso, eu falo que tem uma questão da pessoa reter líquido. Então, às vezes a pessoa, por exemplo, está 15 quilos acima do peso, mas desses 15 quilos, 2 ou 3 quilos é devido à retenção líquida. Ou seja, se ela tem 2 a 3 litros de retenção líquida, isso equivale a 2 a 3 quilos. E aí, só ela ingerindo água adequadamente por uma semana já vai eliminar esses quilos a mais e depois é só manter a regularidade. Além disso, eu falo para ela que também a água vai influenciar com relação na hipertrofia muscular. Porque nós temos 2 tipos de hipertrofia. A miofibrilar, que são fibras musculares, né? Em que o treino
juntamente com a dieta, descanso vai gerar para ela o ganho dessas fibras. E também tem a hipertrofia sarcoplasmática. Sarco, músculo, plasmática, água, água no músculo, líquido no músculo. Então, se a pessoa não bebe água adequadamente, o organismo vai levar para as principais regiões, né? Isso, no caso, são os órgãos. E vai levar pouca água para os músculos. Então, a pessoa vai ter menos hipertrofia. Então, é essencial a pessoa ingerir água, não somente pela questão da saúde, como com relação à questão da estética corporal. E eu fiz um vídeo aqui no canal falando todos os detalhes com relação à correta ingestão de água e aprofundo mais esses benefícios. Então, caso vocês queiram ver esse vídeo, é só procurar Dan Champions mais o tema. Número 29. Atualmente, você faz consulta com um nutricionista? Se sim, qual a frequência? Então, a maioria das pessoas que iniciam musculação não fazem dieta com nutricionista, nem dieta por conta própria. Aí eu falo para o pessoal o seguinte: se for para você escolher, você chegar no seu objetivo, seja ele qual for, em 1 ano e meio ou 6 meses, qual você prefere? A pessoa responde, obviamente, Dan, com certeza 6 meses. Eu falo, pois então, se você só fizer treino, você pode chegar no seu objetivo, por exemplo, em 1 ano e meio, ou mais, ou nem chegar, dependendo, né? Ou chegar em 6 meses. Para chegar com uma velocidade bem mais rápida, não tem jeito. Além do treino, tem que ter também a dieta de acordo. E juntamente com isso, obviamente, tem a questão do descanso, bons níveis de ingestão de água, conforme eu falei anteriormente, e também baixos níveis de estresse, porque o estresse ele cataboliza a musculatura, quando o estresse é em excesso, né? Ele faz você perder massa magra. Então, eu explico para ela toda essa importância da nutrição, né? Mas dependendo da pessoa, eu indico marcar nutricionista somente depois de alguns meses. E nas próximas 2 perguntas, vocês vão entender o porquê que muitas vezes eu prefiro que a pessoa comece a ir no nutricionista depois de 2, 3 ou 4 meses que ela já iniciou a musculação. Número 30. Atualmente, você está fazendo alguma dieta por conta própria, sendo que ela falou que na pergunta anterior não está fazendo com um nutricionista. Aí ela fala que está fazendo por conta própria e que não está tendo resultado, por exemplo. Aí eu falo que fazer dieta por conta própria é muito mais difícil para a pessoa estar tendo os resultados, né, para ela chegar no objetivo dela, pois somente a qualidade dos alimentos não é suficiente para a pessoa ter saúde e chegar nos seus objetivos, seja eles qual for, e principalmente a estética corporal. E aí eu falo que a quantidade também é extremamente importante, tanto quanto a qualidade. Por quê? Porque tem os macros, né? Macros de calorias, carboidratos, gorduras e proteínas. Então a pessoa precisa de bater esses macros diariamente, ou seja, ela não pode consumir menos do que deve, mas também, lógico, não pode consumir muito mais do que deve. Se for um pouco mais, não tem problema. Porque mesmo ela comendo com qualidade, se a quantidade for exagerada, ela vai acabar acumulando gordura corporal de depósito no corpo. Se a quantidade for menos do que o ideal, ela não vai conseguir ter síntese proteica adequada e, com isso, ganhar massa muscular. Então, eu sei que às vezes a pessoa resolve fazer dieta por conta própria, porque ela vê as receitas, né, na internet, algumas indicações, mas esse não é o melhor caminho. A não ser que a pessoa já tenha um certo conhecimento sobre isso, né, já estudou um pouquinho, aí talvez ela até possa acertar, mas tem muitos critérios, né, para a pessoa fazer uma dieta de acordo, porque não adianta ela calcular os macros dela, mas ela não sabe qual o metabolismo basal, ou seja, o quanto de calorias ela gasta estando parada, sem fazer atividade, igual eu estou aqui falando com vocês. Quantas calorias ela gasta no trabalho, na academia, nas atividades diárias, em casa, fora de casa. Então, precisa chegar a uma série de dados, né? E isso tudo são números, para saber o quanto que ela gasta de calorias e quanto ela deve consumir para mais, se for como objetivo hipertrofia, ganho de força, ou para menos, né, se for objetivo de queima de gordura corporal adipose, ou seja, ela tem que estar em déficit calórico. Número 31. Você tem ou já teve histórico de iniciar uma dieta em poucas semanas ou meses desistir? Se sim, com qual frequência? E aí, se a pessoa fala que sim, eu pergunto, algumas dessas dietas ou uma delas, você desistiu passando com um nutricionista? E aí, se a pessoa falar assim, desistir passando com um nutricionista, eu falo para ela
que é melhor indicar nutricionista depois que a pessoa já estiver um pouco adaptada com a musculação. Por isso que eu veio a falar nas perguntas anteriores, né, sem ser a última, penúltima pergunta, que dependendo do caso, não é bom indicar nutricionista no primeiro mês que a pessoa vai iniciar a musculação, e somente depois de 2, 3 ou 4 meses. Porque se a pessoa já tem dificuldade em fazer a nutrição, imagina ela tendo que fazer a nutrição, que já é uma dificuldade para ela, mais a musculação, que é outra dificuldade para ela. A chance de ela desistir de um dos dois, e principalmente os dois, é grande. Então, primeiro a pessoa se adapta, nesse caso, com a musculação. Se adaptou bem, está indo para academia de uma forma mais tranquila, sem se arrastar para ir para academia, igual se estivesse indo para a guerra. Ok, se adaptou, aí eu vou averiguar se ela realmente está mais adaptada e vou perguntar se ela está agora mais interessada, com mais disposição de iniciar a nutrição. Pois aí, conforme eu falei anteriormente, ela vai ter um resultado melhor e mais rápido e chegará no objetivo com muito mais facilidade. Número 32. Toma suplementos alimentares? Se sim, quais? Então, inicialmente eu já prescrevo logo de cara para todas as pessoas, né? Desde que ela não tenha problema renal, a creatina. Creatina, de todos os suplementos já estudados até hoje, ela é a que mais dá resultado e ela é o suplemento mais estudado de todos. Então eu explico o quê? De forma resumida, a pessoa, conforme passa um mês e mais tempo, ela tende a ganhar mais força, um pouco mais rápido que se ela não estivesse tomando creatina. Ganhando mais força, ela vai conseguir erguer uma carga um pouco maior. Erguendo uma carga um pouco maior, ela vai estar melhorando o volume no load dela, que é o número de séries versus número de repetições versus a carga de peso. E aí, ao invés de ela levantar, por exemplo, num treino 3 toneladas, ela pode estar passando a levantar 3 toneladas e 200. E isso vai fazer toda a diferença, pensando em cada dia, ela levantando mais peso, cada semana, ao longo de semanas e de meses. Agora, tem alguns suplementos que eu só recomendo se eu vejo que há necessidade. Então, por exemplo, a pessoa relata que se sente cansada ou sonolência algumas vezes na semana e por conta disso tem mais propensão a faltar na academia ou não render muito no treino. Aí, nesse caso, eu indico, de forma estratégica, ela tomar a cafeína somente nesses dias em que ela se sente assim. Com isso, ela vai ter mais chance de ela não faltar no treino e ela vai ter um rendimento bem melhor. E o último exemplo aí que eu vou dar para vocês com relação ao suplemento alimentar, se a pessoa relata que odeia sentir DIMT, que é dor muscular de início tardio, e que às vezes também não vai treinar devido a isso, aí eu indico beta-alanina, né? A beta-alanina, ela faz com que a pessoa tenha uma recuperação muscular mais rápida, ou seja, em vez de ela ter DIMT, ela não terá ou terá menos dias. Então vamos supor que a pessoa tenha 3 dias de DIMT. Ela vai ter apenas 2 ou apenas 1, o que é bem melhor do que 3 dias seguidos naquele grupamento muscular. Então, suplemento alimentar, tirando a creatina, ele é indicado somente se a pessoa tiver necessidade. E aí entra também o whey protein, entre outros suplementos alimentares. Chegamos à última pergunta. Pergunta número 33, Idade de Cristo. Atualmente você está satisfeito com sua saúde, qualidade de vida, estética corporal e autoestima? Se não, explica o motivo. E aí vamos supor que a pessoa relata que está com baixa autoestima. E aí nesse caso eu uso uma técnica de PNL, Programação Neurolinguística, em que eu guio a pessoa de modo em que ela consiga imaginar acontecimentos e situações em que ela tenha grande autoestima. Eu uso essa técnica para trabalhar a mente emocional e não a racional, pois 95% das nossas decisões e ações são através da emoção e somente 5% através da razão. E essa é uma técnica que dura na média de 5 a no máximo 10 minutos, mas que é suficiente para a pessoa ter uma emoção diante do quadro dela de baixa autoestima e utilize isso como propulsor, né? Ou seja, motivação para ela iniciar os treinos, ter uma boa frequência, né? Evitando de faltar, e também, principalmente, não desista dos treinos. E aí, conforme ela vai treinando, ela vai vendo mudanças no corpo dela, isso vai levar ela a ter mais autoestima. Não somente, né? Porque como a musculação faz com que aumente a produção dos hormônios da felicidade, né? Como dopamina, serotonina, ocitocina, entre outros, e isso faz com que ela já se sinta melhor a partir dessa constância em praticar atividade física, seja ela qual for, e ela cada vez mais vai se sentindo melhor. Por incrível que pareça, tem mais perguntas muito importantes da minha anamnese que eu não coloquei aqui, senão eu teria que fazer mais um vídeo parte 4.
e aí acabar ficando muito extenso, né? Muito bem, estamos chegando ao final do vídeo, né? Já adiantando, algumas pessoas não sabem, têm dúvidas, né? Se eu ainda trabalho como personal trainer e assessoria esportiva. Então, posto é sim. Aqui na descrição vocês vão encontrar um link em que vocês vão conseguir acessar o meu WhatsApp ou direct no Instagram. E lá eu posso tirar suas dúvidas, passar toda uma explicação referente a como funciona, valores, entre outros. Para finalizar, tem mais duas coisas importantes. Clique aqui nesse vídeo, que é para você ver a parte 1, né? A parte 1 e 2. Se você perdeu a parte 1 e 2, você vai encontrar diversas outras perguntas muito importantes e a explicação de cada uma delas para você entender como que esse processo da anamnese, esse questionário é extremamente importante para fazer com que a pessoa chegue no objetivo dela da melhor forma possível e mais rápida, evitando lesões e também, obviamente, evitando de faltar na academia e principalmente fazer com que ela não desista, né, dos treinos. E para finalizar, peço a vocês que se inscrevam no canal, isso ajuda o canal a crescer cada vez mais. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe o seu like e também ative o sininho do YouTube para vocês ficarem sempre dentro das novidades que eu preparo aqui para todos vocês com muita atenção, amor e carinho. Então, até o próximo vídeo. Namastê!